Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos utilizar a apostila número 7, que é referente ao quarto bimestre, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 26. Vamos descobrir. Que tal ler em voz alta o diálogo a seguir? Confira algumas dicas antes da leitura. Observe as emoções dos personagens quando, em suas falas, aparece o ponto de exclamação. Perceba por que as reticências aparecem no terceiro quadrinho. Por que há o ponto de interrogação em algumas falas do Cascão? Demorei muito, cascuda. Fiquei 2 quadrinhos esperando por você. É que eu estava jogando bola e não vi o tempo passar. Sempre assim. Fica com os amigos e se esquece da namorada. Um dia fica jogando bolinhas de gude, no outro peão, no outro bafo. Mas, cascuda, o que devo fazer? Ora essa, jogue comigo. O uso dos pontos de interrogação, exclamação e reticências lhe ajudou a ler melhor o texto? Por quê? Então, a gente utiliza os pontos, né? Nós já vimos lá, já estudamos sobre o ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, para que serve a pontuação quando a gente tem um texto? Então, vocês vão colocar o que vocês acham aí, tá bom? Seguindo, na página 27, o que é isso? Os sinais de pontuação são recursos destinados à escrita, dotados de finalidades específicas, como pausas na fala, nos casos do ponto, da vírgula e do ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e do ponto de interrogação, por exemplo. Então, essa explicação já está respondendo aquela questão da página anterior, tá bom? Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vamos relembrar algumas pontuações? Então, ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo, demorei muito, cascuda. O ponto de exclamação indica emoção, alegria, espanto, susto, medo e etc. Exemplo, fiquei 2 quadrinhos esperando por você. Reticências são usadas para indicar a interrupção de um trecho ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Exemplo, é que eu estava jogando bola e não vi o tempo passar. Vamos praticar. Número 1. O ilustrador da história a seguir não utilizou pontuação. Então, aí estava falando para fazer dupla com o colega para representar os personagens. Aí, na leitura dos quadrinhos e descobrir como as falas devem ser pontuadas. Como não estamos na sala de aula, aí pede ajuda para a mamãe, para o papai, para o irmão mais velho ou alguém que possa auxiliá-lo aí para fazer essa atividade, tá bom? Então, ficou assim, ó. Zeca, acabei de descobrir que tenho 11 dedos. Tá maluca, Ju? Quer ver? Este devia ser o 10º, não é? Certo. 10, 9, 8, 7, 6. Com mais 5 são 11, não são? Puxa! Seguindo, lá na página 28. Agora escreva como ficarão as falas fora dos balões e pontuadas adequadamente. Então, vocês vão copiar, né? Como se fosse um textinho. Então, lembrando que o balão indica a fala. Quando alguém está falando, a gente usa aquele traço no começo da frase, que é o travessão. Então, por exemplo, eu vou falar a pontuação do primeiro quadrinho. Então, a menina falou, Zeca. Então, vou começar, travessão, Zeca. Então, é uma entonação, né? Ela está chamando o Zeca. Então, eu vou usar o sinal de exclamação. Acabei de descobrir que tenho 11 dedos. Também no final da frase, exclamação. Na outra linha, o Zeca vai falar agora, travessão. Tá maluca, Ju? E ele fez um questionamento, uma pergunta. Então, travessão, tá maluca, Ju? No final da frase, eu vou usar o ponto de interrogação.
Vocês vão fazer isso nos outros 2 quadrinhos. Lembrando, sempre no início da frase eu começo com letra maiúscula e antes da frase, como aí é um diálogo, uma conversa, eu tenho que usar aquele traço que é o travessão, tá bom? E vocês vão colocar os pontos de exclamação e interrogação que a gente tem aí nos 2 quadrinhos, tá bom? Nesse texto, aí no número 3, foram retirados pontos de exclamação e de interrogação. Leia-o atentamente e insira os pontos que faltam. Então, a professora vai ler e vocês vão completar. Papai, posso jogar bola no meio da rua? Então, olha o que eu estou fazendo aí na primeira frase. Ele está fazendo, na hora da leitura, né? Ele está fazendo uma pergunta, então é ponto de interrogação. O papai responde, não. Aí ele vai colocar o ponto de exclamação. Então, vocês vão usar ponto de interrogação quando for pergunta e exclamação, né? A exclamação indica emoção, alegria, espanto, susto, medo. Aí vocês vão ver onde vão utilizar. Mãe, deixa eu ir nadar lá na represa depois do almoço? Não. Pai, posso pegar uma bala daquele moço que está dando ali? Não. Ah, mãe, deixa eu ficar em frente ao computador durante horas e não praticar esportes, deixa? Não. Ô pai, posso brincar com a sua furadeira elétrica? Não. Mãe, posso experimentar um cigarro bebido um dia? Não. Ô pai, não tô a fim de arrumar a minha cama, quero sair, me empresta uma grana? Não. Ah, já sei, mãe, quero aquele tênis igual ao do comercial, aquele que custa R$ 300. Não. Pô, pai, pô, mãe, que saco, não posso isso, não posso aquilo, afinal, o que eu posso então? Você pode fazer o que você quiser, contanto que não seja nada do que nos pediu antes. Então, esse é um texto adaptado do Alexandre Soares. Você sabia? A entonação é a mudança no tom de voz que indica se o que falamos é uma afirmação, um pedido, uma pergunta, uma ordem. A entonação também indica se a pessoa que fala está contente, triste, brava, surpresa e etc. O que direciona a entonação na leitura é a pontuação utilizada no texto. Esse vamos descobrir, nós não vamos fazer, porque seria para ser feito oralmente, tá bom? Seguindo na página 30, vamos conhecer melhor como se escreve uma carta? Leia esta. Paraná, 2 de janeiro de 2014. Querido amigo Zeca, acabei de chegar, mas já estou com saudade de você e de todos os amigos da escola. Vou passar o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. No próximo final da semana é aniversário da minha prima Alexandra, que adora escrever quadrinhas. Tem até um caderno repleto delas. Ela diz que será escritora quando crescer. Estou pensando em criar uma quadrinha para colocar no cartão de aniversário. O que você acha? Agora vou me despedindo, pois meu avô vai ao correio e quero aproveitar para enviar esta carta, pois aqui na fazenda ainda não temos internet e o correio demora a passar. Um grande abraço da sua amiga Laís. Vamos entender o texto? Número 1. Remetente é quem escreve a carta. Quem escreveu essa carta que a professora acabou de ler? Na número 2, a carta tem um destino, vai para alguém e esse alguém é o destinatário. Quem é o destinatário dessa carta? Então, para quem que foi escrita a carta? Número 3, onde e quando a carta foi escrita? Então, eu vou ver lá. Tem o nome da cidade e a data, né? Vou copiar da carta que a professora acabou de ler e colocar aí na número 3. Número 4. Como Laís fez a saudação, isto é, como ela se refere a Zeca no início da carta. Então, como que ela começou a cartinha? Ela pôs lá a data na carta, né? E começou com a saudação, que vem logo a seguir da data. Vocês vão copiar na número 4. Número 5.
Quais motivos levaram Laís a escrever a carta para o Zeca? Então, o que que ela conta na carta, né? Que ela estava com o quê? O que que ela foi fazer no Paraná? Então, vocês vão escrever quais os assuntos principais que ela tratou aí na carta que ela escreveu para o Zeca. Número 6. Como que a Laís se despede do Zeca? Então, no final da carta, tem sempre a despedida. Então, vocês vão copiar a linha referente à despedida. Na número 7. Você sabe para que servem as cartas? Então, por que as pessoas escrevem cartas umas para as outras? Apesar que agora, né, a gente utiliza mais o WhatsApp, e-mail, né? A gente utiliza a internet. Então, as pessoas não têm mais o costume de escrever cartas uma para as outras, porque pelo WhatsApp é bem mais rápido. A gente já escreve, a pessoa já recebe, né? Mas ainda tem aquelas pessoas que gostam desse tipo de comunicação. Número 8. Observe novamente a carta de Laís para Zeca. O que não pode faltar em uma carta? Então, a carta tem uma estrutura, né? Então, começa lá. A primeira coisa, eu tenho que colocar o local que eu estou e a data. Depois, vem a outra linha, né? Que eu vou começar a dirigir a carta para uma pessoa. Eu tenho que colocar o quê? O nome da pessoa, né? Que eu estou escrevendo. No final da carta também tem aí, nas perguntas anteriores tem todos os passos, né? A composição que tem em uma carta, tudo que precisa ter numa carta. Número 9. Quais outras formas de saudação a gente pode utilizar em uma carta? Então, ela começou, querido amigo Zeca, mas a gente pode começar de outras formas. Que outras formas você começaria a sua carta? Número 10. De que outra maneira Laís poderia se despedir na carta? Ela se despediu. Um grande abraço da sua amiga. Então, ela poderia escrever o que no final da carta? E por último, fique antenado. As partes de uma carta são 1. Local e data. Então, vou pôr a cidade, o dia, o mês e o ano. Número 2. A saudação. Olá, querido amigo ou querida amiga, prezado amigo ou amiga, caro colega e outras. Número 3, nome do destinatário, nome da pessoa que vai receber a carta. Número 4, assunto, texto, corpo da carta. Então, é o que eu vou falar para a pessoa na carta que eu estou escrevendo, quais os assuntos que eu vou tratar. Número 5, a despedida. Pode ser tchau, até mais, até logo, um abraço, um beijo e etc. E na número 6, nome do remetente, que é o nome da pessoa que escreveu a carta. Percebam que através desse quadro vocês conseguirão responder as perguntas anteriores, né? Então tenham todos uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.